Broncos Country, let's ride! Rick aqui para falar desse pós-jogo, falar um pouquinho de Denver 20, Tennessee Titans 12, um jogo em que foi muito mais difícil, muito mais apertado do que todo mundo imaginava e de que eu acho que todo mundo esperava, na verdade, né? Mas a vitória veio. Nesse começo de temporada, eu tendo a entender que é mais importante vencer do que você convencer logo de cara. Até porque as vitórias dão moral, as vitórias dão confiança, e conforme você vai vencendo, né, a sua chance de melhorar alguns pontos e de ter mais confiança para fazer outras coisas, ela acaba aumentando. Então, para mim, nesse começo de temporada, principalmente, vencer é melhor do que convencer. A gente pode até, falando nisso, né, olhar para os Chiefs, que temporada passada ficou boa parte da temporada invicto, sendo que o time não convencia, né? O time tava jogando mal e ganhava sempre por 3 pontos, 2 pontos, sempre menos de uma posse de bola e sempre no apagar das luzes ali, com uma jogada meio milagrosa. Então é uma questão que o importante pra mim nesse momento é vencer e depois a gente vê convencer, a gente vai melhorando o que tem pra melhorar pra frente. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos destrinchar um pouco do que foi o jogo. Eu falei aqui no vídeo de pré-jogo que a gente tinha que basicamente, né, parar um pouco das corridas, dessas jogadas de corrida dos caras, porque muito provavelmente, né, o QB calouro ia dar mais passes screen, ia dar mais passes laterais, ia passes mais curtos, ia jogar muito com a corrida, né? Ele ia colocar muito a bola nas mãos dos running backs. E quem tinha que parar essa corrida, que parando essa corrida, a defesa muito provavelmente ia funcionar. Enquanto que o ataque era só a gente fazer um jogo limpo, fazer um jogo sem turnovers, sem sofrer muito sec, sem sofrer muita pressão, fazendo passes mais curtos também, correndo com a bola. Então eu esperava só um jogo limpo da parte do ataque. E a defesa hoje se mostrou mais do que nunca, talvez a melhor defesa da liga. É brincadeira o que a nossa defesa faz. E no fim das contas, eu acho que até o Ken Ward conseguiu ser decente, ele conseguiu ficar no pocket, ele conseguiu ter um pouco mais de ação, ele conseguiu lançar alguns passes curtos e médios, ele conseguiu dar a bola pro running back correr, apesar de não ter sido uma partidaça assim, dos running backs. Em alguns momentos, os running backs deles conseguiram correr muito, mas o que quase estragou o jogo, o que quase deixou o Broncos numa situação complicada foram os turnovers, cara. Então, eles nem capitalizaram tanto os turnovers, porque nossa defesa é boa pra um cacete. O que nossa defesa faz é ridículo. A gente pressiona muito bem o quarterback. A gente acho que teve 4 sacks no jogo, se eu não me engano. 4 ou 5 sacks no jogo. Tipo, um volume muito alto. A gente consegue pressionar o quarterback. Mas o ataque tava entregando a bola pros caras já no ataque deles. E o Bo Nix hoje fez uma partida muito ruim, essa é a verdade. A primeira campanha do Bo Nix, eu falo, caraca, olha o Bo Nix, mano. Porque ele acertou os 4 primeiros passes que ele tentou e foram bons passes, fazendo ganhar campo e etc. E depois eu acho que ele errou logo os outros 4 em sequência. Então ficou uma coisa meio... que na primeira campanha falou, putz, beleza, vai, o Bo Nix tá jogando bem, tá tranquilo, a campanha foi limpa, vambora. Só que depois disso, o Bo Nix, sofre 2 interceptações, sofre o fumble, o Mims também não colabora, apesar do lance do Mims não ter sido capitalizado, né? Porque acabou que o Mims não recebe a bola e o Ken Ward faz bosta 2 vezes seguidas e perde 30 jardas nessas brincadeiras e sai da zona de field goal. Mas eu acho que o ataque deixou a desejar. A gente estava correndo pouco com a bola, quando corria não conseguia muita jarda, não estava achando passes de média distância aí no fundo do campo, era só passes curtos, basicamente, ou jogadas de screen. Eu acho que até o Sean Payton, mais pro fim do jogo, começou a pegar o playbook um pouco do ano passado para fazer funcionar, então a gente acabou jogando muito com o screen. E aí, a hora que a gente começa a acertar uns passes, o screen ele abre um pouco do campo, apareceu os running backs para correr. E aí eu acho que teve até uma boa estreia do Harvey, me surpreendeu até que positivamente. Eu acho que o Dobbins também fez um bom jogo, assim. Claro, ainda é muito inicial, mas teve algumas carregadas importantes. Então eu acho que, assim, hoje o que vale realmente, o que é mais importante para os Broncos é a vitória. 1-0, vamos jogar com os Colts na semana que vem. Colts que veio de uma baita vitória contra o Dolphins, né? Amassou os caras. Até me surpreendeu os números do Daniel Jones bizarros. Então, sei lá.
Vamos ver se o Daniel Jones vai virar bom jogador. Eu acho que não. Eu acho que a defesa dos Dolphins que tá muito abaixo. Mas vamos ver semana que vem contra os Broncos, porque eu acho que os Broncos têm uma defesa mais sólida. Vamos ver se a gente pressiona um pouco mais o Daniel Jones. Mas que fez uma partida bem sólida hoje e é o nosso adversário da semana que vem. Que também é um jogo que, pô, pra mim, se a gente quiser ir para playoffs novamente, a gente tem que ganhar do Colts, assim como ganhou no ano passado, que era basicamente um confronto direto. Então acho que a gente tem que melhorar muita coisa dessa semana para outra. E o Bo Nix, acho que teve alguns momentos que parecia que ele era o calouro do jogo e não o Ken Ward. Ken Ward teve também alguns momentos que ele era muito calouro, principalmente nessa jogada que ele começa a correr para trás e é sacado. Patético, é coisa de calouro mesmo, mas o Bo Nix, ele precisa se controlar um pouco mais e não fazer algumas cagadas. O passe ali, acho que a primeira interceptação que ele lança, cara, ele não viu que tinha um defensor na direção do passe dele, sabe? Até mesmo essa última bola pro Mimes, especificamente, a última bola do jogo, não do jogo, né, porque o jogo acaba num turnover que a gente força, mas a última bola que o Broncos tem de ataque, de fato, que falta ali 1 minuto para acabar, que a gente decide ir na quarta descida, o Bo Nix lança a bola lá no fundo do campo, e se o passe fosse um pouquinho melhor, o Mimes tinha pegado essa bola e provavelmente tinha acabado ali o jogo já. Ele nem ia entrar na endzone muito provavelmente, ia cair no chão, e a gente ia ajoelhar e acabar o jogo ali. Então o Bo Nix não fez uma boa partida, isso é um ponto de atenção. Espero muito que melhore, espero muito que, assim, foi só, sei lá, o nervosismo da estreia, não sei. Espero que tenha algum ponto, porque no final da temporada ele estava fazendo bons jogos, ele foi muito importante, ele tinha parado de sofrer turnovers, e parece que a gente assistiu o Bo Nix do começo da temporada passada, e isso pode ser um grandíssimo problema se o Bo Nix não jogar bem. Então, espero que o Bo Nix acorde um pouquinho, acalme, foi o primeiro jogo ali, fez cagada, mas vambora que tem uma temporada inteira pela frente e a gente tá 1-0, né? Quem tá 0-1 na divisão é os Chiefs, não nós. Então, bora, eu acho que tem coisa pra melhorar, eu acho que Evan Ingram fez até que boas recepções, teve uma recepção que ele salva o Bo Nix, porque o passe foi um lixo, ele pega no chão praticamente a bola. Sutton, uma baita partida do Sutton, o Sutton muito bem, ganhando rotas, fez o touchdown ali, muito bem na minha concepção. A rota que ele faz, pelo amor de Deus, o cara fica perdidaço, ele queima muito o marcador. Boa partida do Sutton. Acho que os running backs foram ok, mas a gente precisa melhorar um pouquinho essa corrida ainda, mas para uma estreia tá ok. Eu acho que quem ficou muito abaixo mesmo hoje foi só o Bo Nix. E o Mimes acho que teve pouca recepção, né? De maneira geral. Eu achei que o Mimes ia ser esse wide receiver 2 e o Troy Franklin teve muito mais oportunidade, muito mais rotas, muito mais passes na direção dele. Então vamos ver como é que vai seguir a temporada. Se o Mimes de fato vai ser esse cara, se vai ser o Troy Franklin. Ainda assim gostei da partida do Troy Franklin. E o Mimes estava fazendo uma boa partida até soltar a paçoca ali no punch dos caras. Isso não pode acontecer. Um retornador vai acontecer uma hora ou outra, mas ali era um lance já crucial do jogo. Se a gente leva ali mais 3 pontos, eu acho que não tinha saído touchdown ainda, a gente ia tomar a virada. Então, assim, foi muito bom mesmo que a nossa defesa conserta todas as cagadas que faz. A nossa defesa é gigantesca. Boa estreia do Hufanga, já forçando um fumble. Eu acho que, assim, a nossa defesa, quando tiver inteiro, o Greenlaw voltar de fato, né, de lesão, e ele jogar e se juntar com essa defesa, acho que a defesa vai ficar ainda mais forte. É bizarro o que vem jogando a nossa defesa, não tem o que falar. Bonito, novamente, muito bem. Surtain, acho que não teve nenhuma recepção na direção dele. O próprio Allen também, Zach Allen, muito bem. Então, assim, nossa defesa ainda segue sendo ponto alto, uma baita de uma defesa. E ataques bons ganham jogos, né? Mas defesas ganham campeonatos. E eu espero que essa defesa mantenha esse ritmo e o ataque ajude um pouquinho mais. Porque hoje era pro jogo ter sido muito mais fácil. Ainda assim ganhamos. W na conta, 1-0, vambora. Então é isso. A minha análise é que o ataque precisa melhorar, principalmente o Bo Nix. Eu acho que foi o grande... Foi quem foi mais abaixo disparado, e a defesa do Titans me surpreendeu até positivamente. Acho que consertaram muita coisa da temporada passada pra essa, mas o Bo Nix também não tava ajudando. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral. A gente faz live react, já vai sair os reacts do jogo. Então a gente faz live react de todos os jogos do Broncos. Semana que vem, jogo contra o Colts. Vamos fazer uma baita partida. Não é possível que o Daniel Jones tenha virado um bom quarterback, então a gente tem que pressionar bastante ele, e eu acho que a nossa defesa pode ganhar o jogo também, mas
Semana que vem sai o vídeo com bastante tranquilidade, fazendo toda a análise aí do confronto com os Colts. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos Broncão, caralho!